Olá, gente. Coloquem, por favor, a mãozinha se o áudio estiver ok, se vocês estão me escutando bem. Boa noite para quem tá entrando. Coloquem aí o joinha para ver se vocês estão escutando bem. Boa noite, boa noite. Olha, tem gente aqui do Ceará Mirim. Eu pensei que fosse aqui do Ceará. Tá ok, né, gente? O áudio. Boa noite para quem tá entrando. A gente vai já começar. Nosso bate-papo hoje é com a professora Janice, do IG Pedagoga Concurseira. Eu recebi muitos pedidos em dezembro para que eu pudesse passar aqui algumas dicas sobre concurso público para professores. E aí, como eu também não sou muito expert nessa área, claro que eu fui procurar a ajuda dos universitários. E eu já conhecia, já acompanhava o IG da professora Janice aqui no Instagram. Peguei muitas dicas lá no IG dela e, claro, fui atrás dela para ela estar participando desse momento hoje aqui com a gente, tá? E ela tá passando, e ela vai estar aqui passando para vocês muitas dicas de concurso, respondendo as perguntas que vocês fizeram nas caixinhas de perguntas, no direct, tá certo? Então, vai ser uma live bem proveitosa. A Janice, eu acho que já está aqui. Acho que ela entrou já. Olha aí, tem gente da Bahia. Gente daqui do Rio Grande do Norte, que eu já vi. Boa noite, sejam bem-vindos. Agora eu quero que vocês enviem, quem já tá aqui online, compartilha aí a live para as amigas, para outras professoras, para mais pessoas participarem da live e não perder essas dicas que a Janice vai estar passando aqui para vocês hoje. Olha aí, gente aqui do meu Ceará, Santana do Cariri, Recife. A Kátia tá aqui também, do Jardim de História. Beijo, Kátia. Então, vamos compartilhar. Todo mundo aqui, ó, manda aí no aviãozinho, compartilha para mais pessoas participarem da nossa live, que eu não vou perder tempo hoje não, porque tem muita coisa. Olha, eu fiz aqui uma lista do que eu vou conversar hoje com a Janice. A Janice já mandou a solicitação e eu já vou aceitar aqui para ela entrar aqui com a gente, tá? Cadê a gente aqui? Agora já vai entrar, então compartilha aí para chamar mais professores para participar, que hoje tem muita dica. Oi, tudo bem? Tudo. Agora deixa eu levantar aqui minha câmera. Pronto. Tá escutando ok, Janice? Sim, eu coloquei o fone, quero saber se vocês estão escutando. Eu estou. O pessoal coloca aí nos comentários se estão escutando. Coloca o joinha aí. Coloca a mãozinha de ok se vocês estão escutando Isso. a live. Estão escutando a Janice aí, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu não consigo, acho que eu não consigo. Não consigo. Eu ia colocar aqui o assunto da live, mas eu esqueci, então não dá mais para colocar, não. Sim. Mas para quem está perguntando, o assunto da nossa live é sobre dicas para concurso. Em dezembro ou foi novembro, eu já nem lembro, porque passou tão rápido assim. Eu compartilhei que tinha sido convocada aqui do concurso da minha cidade. Em dezembro, eu tomei posse, né, do concurso que eu realizei, compartilhei aqui no meu IG com as minhas seguidoras, com as professoras. E aí, Janice, eu recebi muitas perguntas mesmo. Sobre quais dicas, como é que faz, como foi que você estudou, como é que você fazia. E aí eu disse, gente, olha, eu vou procurar alguém para me ajudar, porque, na verdade, esse foi o meu segundo concurso na vida.
Eu só Sim, eu participei muito de seleções, que a pessoa chama de seletivas, né? sim, seletivos. Aham. Isso, eu fiz muitas seleções aqui no município. E fiz, para aqui no município mesmo, porque fora aqui também não fiz. Eu não tenho coragem de fazer assim concursos e Uhum. seleções fora em outras Pra sair, cidades. né? Para sair, eu não tenho essa coragem. Não Uhum. tenho. Mas concurso mesmo, eu só realizei, concurso público, eu só realizei dois. O primeiro foi na área da informática, que eu sou formada em sistemas de informação, tenho a graduação. E esse ano, no ano de 2020, eu já fiz para professora, porque eu já estava com a pedagogia, então eu já podia fazer. Né? E graças a Deus tive a graça de conseguir ser convocada, fazer o perfil da prova, ser convocada, e já estamos trabalhando, se Deus quiser. Já estamos Uhum. trabalhando com a graça de Então, Deus. E aí eu convidei a Janice, gente, para participar aqui, porque a Janice ela tem um IG aqui no Instagram, para quem ainda não conhece, é o Pedagoga Concurseira, onde ela compartilha tudo sobre concurso, né, Janice? Para exatamente. professores, né? E aí eu vou fazer aqui Uhum. uma pequena apresentação para quem ainda não conhece a Janice. A Janice é formada em pedagogia, tem pós-graduação em educação infantil, educação especial e supervisão e orientação escolar, não é isso, Janice? Isso, Ela, exatamente. há mais ou menos 2 anos, ela criou aqui o IG dela, o perfil no Instagram, e iniciou os estudos para concurso. Realizou vários concursos desde a graduação, sendo aprovada antes mesmo de ser formada. Eita, muito Exatamente. bom, né? Aham. Assumiu o cargo de professora na educação infantil em 2020, em Uhum. Capão da Sei. Canoa, Rio Grande do Sul, é, Junice? Isso, aham. Rio Grande do Sul. E recentemente foi aprovado em primeiro lugar para a supervisão escolar em Ibé, também no Rio Grande do Sul. E ontem foi outra aprovação, Janice? É essa de Imbé. Essa última É essa. aprovação de Imbé. É essa, Ah, aham. é essa, né? Em primeiro lugar, aham. Ah, tá certo. Eu vi teu Supervisão post de escolar. ontem, eu disse, nossa, ela já foi aprovada em mais um Não, concurso. é, essa é a última. Aham. Mas na verdade eu ainda tô fazendo outros concursos, já tem alguns concursos que eu tinha me inscrito antes, então eu ainda vou fazer alguns concursos, mas eu acho que esse eu vou assumir porque é aqui na cidade vizinha. Então eu Ai, posso estar pertinho. assumindo e conciliar, porque são. Aqui eu trabalho 20 horas e lá vai ser 25, então dá para conciliar. Acho que vai dar E trabalhar certo. o dia todo, ó. Aham. Então são duas aprovações, é, Janice? E não, teve Duas. algumas antes. Teve E algumas quantas? antes. Diz aí. Bom, como eu falei, eu iniciei antes de me formar, né, na graduação de pedagogia. Eu fiz dois concursos para auxiliar de educação infantil e eu passei nos dois e em um deles eu fui chamada e daí eu assumi. Comecei a trabalhar como auxiliar de educação infantil, então eu amava educação infantil. Fiz pós-graduação na educação infantil e especial, Uhum. mas mais específica na educação infantil, porque eu amava, né? Aí eu continuei estudando e fiz concurso então para prof, mas eu ainda não estava formada, estava no sétimo semestre da faculdade, estava entrando para o oitavo Uhum. semestre. Aí quando saiu o resultado, eu estava no oitavo semestre e eles me chamaram porque eu fiquei em segundo lugar, fiquei bem colocada. Eles precisavam de quatro pessoas, eu fiquei em Ok. segundo lugar. Aí eles me chamaram, eu não pude assumir, porque eu ainda não estava formada, né? Não tinha Uhum. nem magistério, porque eu não fiz magistério, eu fiz diretamente pedagogia. E daí eu não consegui assumir. Mas eu continuei, eu pensei, se eu conseguir passar para esse, eu vou continuar estudando e daqui a pouco eu vou mais longe, né? E isso, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente no noroeste do Rio Grande do Sul, em Rodeio Bonito. Aí eu morava lá e eu pensei, vou continuar estudando, fazendo concursos dessa banca, porque eu já conheço um pouco como ela faz as questões, né? Aí continuei estudando. Aí saiu no litoral do Rio Grande do Sul. Eu pensei, praia, gente, quem não vai querer, né? Ah! Eu vou. Aí eu peguei então e continuei estudando e marquei essa prova em Capão da Canoa, mas eu não fiquei tão bem colocada, eu fiquei em 58º lugar, 58, 58º lugar. Aí eles precisavam de bastante pessoas, chamaram mais de 100 no início. Então eles me chamaram e eu disse, Exatamente, eu que vou. bom. Exatamente. Aí deu certo, vim. Agora daí saiu aqui pertinho, na cidade vizinha, já fiz em Imbé.
continuei estudando, porque eu nunca parei. Então, 2 anos meio que eu tô estudando, abro edital, eu foco e estudo. Quando não tem edital, eu dou uma olhada, vou lendo alguma coisa, mas eu não paro de estudar, Isso, entende? isso. Continuo dando uma olhada, lendo. E daí eu passei então agora em Embé. Ainda tem mais um, como eu falei, né, pra mim fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Vai passar, com certeza. É, E a espero. Janice, ela tem tem aqui a página do Instagram e tem também um canal lá no YouTube, né, Janice? Onde você Exatamente. Uhum. fala também de concurso. E outra coisa que tá, que a Janice, olha aqui, para quem tá interessada em material, a Janice, ela tem apostilas, né? Confeccionou apostilas Uhum. com conhecimentos pedagógicos básicos para concurso. Então, quem já quer começar a estudar para concurso, já vai aí no IG da Janice, segue ela e aí pede, né? Fala com a Janice para adquirir o material que ela já selecionou. Tem uma apostila aí só de conhecimentos pedagógicos para professores, né? Para concurso, Uhum. né? Exatamente. Show de Uhum. bola, show de bola. Porque elas perguntam muito assim, Alba, onde é que você tem material disponível? E eu vou dizer para vocês o que é o meu material. Eu Uhum. estudei muito pela internet, estudei muito pela internet. Mas eu participava também de um cursinho com as colegas toda noite, a gente tinha aula com o professor. Mas eu tenho muito papel. Papel. Uhum. É, Sim. papéis com materiais. Aí eu separei assim pastas por disciplina, né? Aham. Cópias que a gente recebia lá na aula. E Sim, aí não legal. tá tudo assim, não tá tudo assim junto, né? Assim, como se fosse uma Uhum. apostila. São Sim. papéis de vários conteúdos e uma apostila que também a gente adquiriu com o cursinho que eu participava. Aham. E eu também, como eu estudava muito pela internet, eu gostava muito de fazer, que eu vou mostrar aqui para Janice, mas olha como o meu é bem simples. Eu fazia assim anotações, olha. Sim, exatamente. É um método Sabe? ativo, né, para você aprender. Uhum. Eu anotava assim, ó, sobre o conteúdo e fazia anotações. Uhum. Eu tinha assim, ó, aqui essa parede lotada assim de papéis com anotações importantes que eu queria estar Exatamente. memorizando. Uhum. Então eu tenho muito papel, com Mas é assim que a gente estuda conteúdo. mesmo, né? Isso. Anotando, conseguindo Ó, internalizar, porque anotando você vai gravando mais, né? Então, isso. Aí eu fazia esses ajuda muito. mapinhas assim mentais e colocava assim na parede. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Aham. Mas aí eu também vou já falar uma coisa que foi fundamental para eu conseguir esse concurso tá dentro das vagas, né? Porque tinha o cadastro de vagas e o cadastro Uhum. reserva. Eu fiquei no cadastro reserva, mas como a carência aqui do nosso município de professor polivalente, que é o professor que atende da educação infantil até o 5º ano, é uma carência grande, né? Então Uhum. convocou todos os dos cadastros do cadastro reserva, porque a carência aqui é enorme e ainda Bastante. Aham. né? Mas tem uma dica que eu já vou compartilhar antes da Janice começar responder as perguntas, que eu não sei se a Janice também faz, mas é assim, eu quando eu soube qual era a banca, Janice, eu imprimi várias provas da banca, entendeu? Exatamente. E olha Aham. aqui, eu fiz uma apostila só de Uhum. provas, tá? Da Da banca banca. que aplicou a prova do concurso. Então, Uhum. eu fui estudar, Janice, a banca, ver o que é que a Exatamente. banca cobra, né? É uma das melhores maneiras da aprovação, na verdade, é tu estudar a banca. Uhum. Exato. Então, quando eu comecei a estudar, a responder as perguntas da banca, eu vi, olha, quase toda prova cai isso. Toda prova tem isso. Toda prova tem esse conteúdo. E aí você começa a conhecer a banca, você começa a saber o que é que ela vai tá cobrando, né? Uhum, Assim, sempre nas exatamente. provas dela. E aí você já sabe o perfil da banca.
Uhum. entendeu? Daqui a pouco, nas específicas ali, ele cobra um autor que você nunca tinha visto, né? Mas que fazendo as questões, Isso, você conhecer esse autor, né? Então você já isso. viu, já teve uma noção sobre ele, e depois vai cair novamente e você vai E acertar, ele, né? e você começa a saber que, por exemplo, determinado conteúdo, ele cobra. Aí ele vai mudar só o que ele vai te perguntar, de uma prova para Exatamente. outra, de outra cidade. Mas É, essa às dica vezes até tem aqui a repetição. Às vezes tem repetição é, de questões. Uhum. é, Às tem vezes até tem. Então tem que isso. cuidar muito. Uhum. Até isso. Mas isso daqui eu vou guardar muito, Uhum. porque eu levava para a sala, as meninas assim, ai, Alba, deixa eu tirar o copo. Eu disse, não, gente, isso aqui é 24 horas comigo. Eu ficava vinte e quatro Uhum. horas com isso aqui, onde eu ia, eu ficava lendo, Uhum. respondendo, então tem Nossa, muitas é coisas muito que eu bom. marcava. Mas essa aqui é a minha dica que eu vou deixar aqui para quem está Uhum. assistindo, tá? Estudem Uhum. a banca do concurso de vocês, imprimam as provas e conheçam o que é que a banca do concurso de vocês vai cobrar. Mas não vão perder tempo, porque tem muita pergunta e a Sim, gente vamos vai lá. começar a responder, né? Uhum. Janice, eu fiz Sim, a sim. seleção até me mandei das perguntas, então tinha muitas perguntas Sim. repetidas, selecionei aqui algumas para você já comentar, né? Uhum. Fazendo um E parênteses, é até as mesmas perguntas que fazem no meu IG quando eu coloco a caixinha de perguntas nos stories, quase as mesmas perguntas. Sempre tem gente sempre, nova né? entrando, né, no IG. Então sempre tem essas perguntas. Uhum. Então a Quase as primeira mesmas. pergunta, Janice, é o que estudar de LDB, né, e Uhum. BNCC? Né? Lembrando que eu vou falar só aqui da minha prova. Na minha prova de 2020, foi em janeiro de 2020, o edital saiu em 2019, não foi cobrado a BNCC. Né? Não foi Uhum. cobrado a LDB, mas Uhum. BNCC não foi. Mas a pergunta das seguidoras era o que Uhum. estudar de LDB e BNCC? Sim. Só uma pergunta, no teu edital tinha que ia cair BNCC? Não, Ou não não tinha. tinha? Não Não, tinha. não Ah, foi que engraçado. cobrado. Porque é um dos assuntos mais recorrentes, né? É É, atual. mas como Então as bancas cobram. o edital foi de 2019 e a BNCC ela Uhum. ainda está em implantação, Tava, Brasil, né, aham, implantação. aqui, Uhum. então Aí não não cobraram. cobrou, não cobraram. Uhum. Bom, na verdade, a gente tem que estudar tudo, né? Porque BNCC e LDB, eles colocam A gente já exatamente estuda no assim, dia a então, dia, né? exatamente, a gente tem que conhecer um pouquinho delas, né? Mas na LDB a gente tem alguns artigos sim que caem mais. Até tem um site que eu gosto de mencionar, tá? É o Que Concursos. Lá você consegue pesquisar a questão por assunto, né? Aí você pode colocar então Isso, LDB, aí você vê as questões antigas e vê quais foram mais, né, cobradas. Então é interessante para tu conseguir estar focando mais nessa parte da LDB. Mas já frisando também, é mais os primeiros artigos, né? A BNCC acho que tem 92 artigos. Os primeiros são os mais cobrados. Fazendo isso, questões, eu só posso confirmar para vocês. São os primeiros, tipo até os 50 mais ou menos. São os mais cobrados. Mas é, não que os outros não vão ser cobrados. Por quê? Porque lá tá escrito LDB, então pode cair qualquer um, né? Então a gente tem que estudar sim todos. eu estudei, eu estudei até o artigo 92, todos, É né? até Todos 92. os, Uhum, tem todos. 92 artigos. Eu Uhum. estudei todos. Exatamente. Porque tu não sabe o que vai cair, né? Claro que Não. tem ali as questões que caem mais, como eu falei, né? Os primeiros artigos são sim os que mais caem. Mas tu tem que dar uma olhada ali no finalzinho, tem sobre financiamento da educação. Então é um assunto um pouquinho mais complicado, que você tem que igual dar uma olhada, porque vai que cai uma questão dessa, né? Então a gente não pode estar excluindo, vou olhar só do porque a prof falou, do primeiro ao 50 ali. Não, não pode. Tem que olhar Não. tudo, sabe? A BNCC é exatamente igual. Tem que dar uma olhada em tudo. Aí você foca na sua parte. Educação infantil. Você vai pegar a educação infantil, né? Dar uma focada a mais. Ensino fundamental. Depende do seu ano. Se você está nos anos iniciais, mais nos anos iniciais. Se é nos anos finais, então você pega ali no teu componente curricular, né? Geografia, história, português, entre outras. Aí você tem que estar dando essa focada mais no teu. Mas claro que você tem que conhecer o que é a BNCC, por que tu vai estudar a BNCC, quais são os marcos, porque ela estava em alguma lei anterior, a Constituição falava dela que teria que ter, né? Então a gente
vai fazendo essas articulações. Se o Uhum. concurso é para professor fundamental, né? Então aí você vai se aprofundar bem lá na parte do fundamental. O nosso, como era Exatamente. até o quinto ano, a gente não me aprofundei na questão da parte do ensino médio, né? Mas Uhum. ali o da educação Uhum. infantil, do ensino fundamental. Agora, o artigo ali, que é a partir do 61, que fala dos profissionais da educação, é um artigo que a gente não, né? Um capítulo que a gente Uhum. não pode deixar de é, Uhum. estudar, né? Porque se nós Uhum. estamos fazendo um concurso para a área da educação, né, esses artigos Exatamente. que falam sobre os profissionais da educação é Que você tem que batata. focar. Então, na verdade, é a LDB toda, né? E a BNCC também. Você tem que entender ela toda, tem que entender como funciona o código, porque daqui a pouco vai cair o código ali para você estar explicando por que, que tem aquelas letras, aqueles números, né? Então, você tem que entender um pouquinho. Não adianta a gente querer fugir, ai, para ser mais fácil estudar só uma parte. Não tem, a gente tem que ler tudo. Até tem um aplicativo, agora me lembrei, que ele fala, tem várias leis, tá? Eu acho que alguém que criou ele é mais dessa área de legislação, né, de Uhum. direito. É o Professor. Pesquisa assim no Play Store, Vou no Google, que anotar. você vai conseguir encontrar. Uhum. Tem LDB, tem ECA, tem Constituição Federal, tem a lei de inclusão, tem várias leis ali que você pode estar baixando. Lá tem a lei toda e ele está sempre atualizando. Conforme as atualizações, vai vindo as atualizações. Aí tem questões de provas antigas. É interessante para a gente estar revisando, né? Fixando ali o conteúdo com as questões. Então, eu recomendo muito. Repete o nome aí, Janice, do aplicativo. O professor. O O professor. professor. Pesquisa assim, Ele é ele é bem colorido, gratuito? Ele é gratuito. gratuito? Tem acho que duas, três, quatro simulados assim que são gratuitos. E daí, se você quiser pagar, tem uma parte a mais. Mas o gratuito já ajuda muito, sabe? Igual o que concursos ali, o site. Também acho que tem uma parte que você paga, sabe? Mas você pode estar respondendo 10 questões por dia. Ou seja, durante um ano você consegue 300 e poucas, né? É, Então, vale eu a dou pena. a dica, eu fiz a assinatura do que concursos, eu fiz Aham. aquela assinaturazinha prêmio ali, eu acho que era 30 e poucos, R$ 32 mais ou menos que eu Aham. pagava mensal. Então vale a pena, tá, gente? Se Uhum. você quis, mas o que concurso só dá para responder 10 questões. Então você faz ali a assinatura Tem assinatura. Aham. mensal e aí você fica Uhum. com acesso ali, né, para Exatamente. tudo. E o Uhum. outro aplicativo, tá? É o Professor, tá? Você baixa na Play Store Exatamente. e instala aí no seu celular. Foi a dica Uhum. que a Janice deu. E Exatamente. bem CC, Janice, eu acredito assim, a BNCC, ela tá tão já presente no nosso dia a dia, né, que a Uhum. gente acaba ali já praticamente conhecendo, mas é muito Exatamente. importante, né, tá conhecendo ali Tá os estudando. direitos de Uhum. aprendizagem da criança, as competências, né? Os Uhum. objetivos de aprendizagem, né, de cada campo de experiência. E aí, quando você vai para o fundamental, ali as temáticas, os objetos de Uhum. aprendizagem, né? Uhum. Porque a Porque é para nossa BNCC prática, né? é a Uhum. nossa prática, É é o nossa nosso dia a prática. dia. É o nosso dia a dia. A gente tem que, né? Uhum. A gente está caminhando para que a BNCC ela chegue, né, a todo educador, né, do Uhum. Brasil. Exatamente. E eu acredito que tudo que é da nossa prática, a gente acaba, né, já assimilando ali, vai assimilando. Aham. Certo que Vai tem certas internalizando. coisas, como. Aham. Claro que a LDB, a gente não tá todo dia olhando a LDB, porque não são leis. Mas Uhum. a BNCC, sim, né? Para quem já Sim. planeja tudo Uhum. direitinho, Você tem. praticamente Não tem no como dia a fugir. dia. É. Não tem como Uhum. fugir. A Exatamente. outra pergunta, Janice, como melhor organizar os dias e os horários para estudar, né? A rotina, assim, de Aham. como eu me organizar na semana, Uhum. horários, quanto tempo, né? Todo Aham. dia, uma rotina, assim, qual é a sua Sim. dica? Uma colega ali fez uma pergunta, se tu conseguir anotar enquanto eu respondo. A Aline Caroline, acho que eu fiz uma pergunta. Aí depois eu respondo ela, enquanto eu vou Tá. respondendo essa. Na verdade, para vocês conseguir estar fazendo um cronograma ali, um plano de estudos, vocês têm que analisar a rotina de vocês. Porque cada um é subjetivo, entende? Então, eu vou conseguir estar estudando só de tardinha, porque eu trabalho o dia todo. Eu consigo estar estudando só à tarde, porque eu trabalho de manhã ou à noite eu faço alguma outra coisa. Então, é bem subjetivo, sabe?
Aí, então, tipo, vai de cada pessoa para cada pessoa. Eu recomendo fazer um plano, tá? Quando sai o edital, fazer um plano assim, completo, com todos os assuntos que tem lá no teu edital. Fazer, então, para você conseguir estar relembrando e para você conseguir estar se cobrando, tá? É muito interessante essa relação de você estar estudando pelo edital. Como a colega falou, pesquisar a prova da banca ajuda muito, você consegue fixar e entender o que ela está cobrando. E quase 100% vai ser aquele assunto ali, porque ela não vai fugir. Algumas questões ela repete, algumas questões ela apenas troca o enunciado. Se você compreender o assunto, você consegue responder qualquer pergunta, né? Pode estar bem bagunçadinha ali a pergunta que você consegue responder se você entendeu o enunciado, se você entendeu o conceito que está pedindo, né? Então, é interessante você estar fazendo esse plano ali de estudos do edital, com todos os assuntos, até o dia da tua prova. Aí coloca dias para revisar, coloca dias para fazer questões. Eu gosto de fazer questões todos os dias, tá? Então, eu Todo coloco dia. questões ali todo dia. Mas eu deixo um dia, sábado ou domingo, para estar dando uma revisada ou para caso aconteça algum imprevisto durante a semana e eu não consiga estudar algum desses dias, eu estar estudando nesse dia, né? Então é interessante você ter ali essa tipo, noção, né? Para não se perder. E acho que seria isso. Então você tem que se conhecer, e entender qual o método que te ajuda, né? Ai, eu consigo aprender por questões, eu consigo aprender apenas por videoaulas ou fazendo os mapas, né? Então você tem que se entender ali, ver o horário que você tem disponível e colocar no papel. Eu consigo fazer o planejamento se ele está no papel. Assim, por cabeça, às vezes eu esqueço de alguma coisa, ou não faço, ou acabo, né, tipo, me desleixando, né? Então É, eu consigo se eu coloco no papel, o planejamento mesmo. Igual as aulas, né? A gente tem que planejar para conseguir efetivar o ensino ali que tu quer, o que você quer, o objetivo, né? Então eu creio que nos estudos seja exatamente igual. Então, por isso que eu tô sempre fazendo meus planos, meus planejamentos. Aí, quando eu não tenho um edital aberto, eu faço ali um plano da semana, eu quero estudar tal coisa, ou revisar tal coisa, alguma não coisa. parar, Daí né? Não deixar de estudar, né? exatamente, porque daí fazendo as questões, você lembra, você sabe qual o assunto que você não tem tanta afinidade. Então, eu vou estudar isso aqui porque eu não entendi ainda. Ou porque ficou alguma coisinha batida, que às vezes eu confundo. Então, eu tenho que estar sempre revisando, não tem como fugir. É. Uhum, Eu estudava todos os dias, né? Todos os dias. aham, Mas porque, como eu fazia a seletiva, né? A seleção aqui, eu fiz uma seleção em 2017, e a gente uhum, teve que estudar para fazer a seleção, e depois da seleção, a gente resolveu não parar, né? Não, gente, exatamente. não vamos parar, vamos continuar estudando. E Uhum, aí, continuamos estudando, a gente só estava estudando duas disciplinas, se eu não me engano, era língua portuguesa e a didática, né? Porque para uhum, professor, gente, pode. O que é que eu vou começar a estudar? Língua portuguesa e didática. uhum, Podem começar por essas duas que sempre não tem como não sei, né? uhum, E aí nós continuamos estudando. Então, todo dia. Você vai, é como a Janice disse, você vai ter que saber qual é a sua rotina, né? uhum. Qual é o seu dia a dia. Então, se eu trabalhava o dia todo, então só tinha como estudar à noite, né? Você tem que saber o tempo que E você tem, né, para estudar. Daqui a pouco. isso. Ai, eu recebo muita pergunta, até acho que eu não vi nas tuas. Quantas horas eu tenho que estudar por dia? Não tem É, específico de horas, você que tem que estipular. Você tem que pegar o assunto e entender aquele assunto, ou às vezes, quando o edital está em cima, 1 ou 2 meses, às vezes a gente tem que estudar dois assuntos, dependendo do edital, se ele é muito extenso. sábado, domingo todo e o dia todo. Quando chega Exatamente, tu tem que perto, pegar e focar, não adianta, né, focar. ficar jogando, você nunca vai aprender, né, o assunto. Então você tem que pegar e focar. Se eu não conseguir aprender o mínimo detalhe que seja daquele assunto, eu não vou parar até aprender, nem que eu tenha que ficar até tarde acordada, entende? Então, alguma coisinha eu tenho que tirar dali. Por que que eu tô estudando? Tem, Alguma coisa eu tenho que internalizar, né? tem. E como Uhum, eu, como eu falei,
de 2017 eu fiz uma seleção, então nós não continuamos parando, então não deixei de estudar. Claro que não tá focada, porque nem tinha saído o edital ainda, né? Sim. Não tinha Você saído o nem edital sabia ainda. o assunto que viria, né? Então, mas a gente estava estudando português, didática, para se preparar, ficar preparado. E quando a gente soube, sabemos que ia sair o edital em 2019, e aí a gente ficou com aquela expectativa do edital sair. O edital saiu. Então, quando o edital saiu, a gente viu didática e português. Aí aqui cobrou matemática, informática, direito administrativo, né? Agora eles estão colocando o direito administrativo. E deixa eu ver, gente, e atualidades. E atualidades, né? Então foram essas disciplinas: língua portuguesa, didática, matemática, atualidades e o direito administrativo, que também foi cobrado na prova daqui. Então a gente já sabia o edital, agora vamos focar em cima do edital, né? Estudar o que é que o edital está cobrando. E aí nós começamos a ter aula com professores, vamos procurar professores dessas disciplinas para ter as aulas. Mas eu vou dizer uma coisa que isso aqui é essencial. Gente, quando a gente pega um edital e quer passar naquele concurso, a gente tem que abdicar de muita coisa. Porque Exatamente. eu trabalhava de manhã, de tarde, eu chegava em casa, tomava banho, comia e saía para estudar, né? Para ir para a aula. E eu deixava o meu filho em casa, que eu tinha passado já o dia todo longe, deixava o marido dentro de casa. E, quer dizer, esqueci a casa, né? A família para estudar. E isso é uma coisa assim que você se dedica, você se abdica de muita coisa, você deixa de ir para algum canto para ir assistir a aula, deixa de ir para um aniversário, deixa de ir para uma festa, deixa de sair com as amigas para estudar. Mas depois que você consegue, gente, olha, não tem dinheiro no mundo que pague. É uma satisfação, Não tem dinheiro no mundo que pague. Aí você diz assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. E agora sim, aí você vai dar atenção à sua família e ao seu filho, porque na verdade não são muitos dias, né? Não é muito tempo, não é 2, 3 anos, gente. São 2, 3 meses, né? Às vezes um mês. Daqui a pouco o edital abriu hoje, daqui um mês vai ter a prova. Se você conseguir revisar tudo que está ali no edital, se você já tem uma bagagem ali de assuntos que você já estudou alguma vez, que você não parou de estudar, que você está sempre olhando, daqui a pouco, um mês, você consegue revisar bem e ir bem na prova. Então, tu tem que se abdicar mesmo do que tu falou ali, a prioridade vai ser a tua prova, o teu concurso. Pra tu conseguir, e aí, né? Quando chegou perto, nós estudávamos no sábado, o dia todo, aulão, domingo, é assim. Tem que se dedicar, né? Mas a dica que eu falo é assim, olha, se não tem o edital ainda aí na tua cidade, ou não tem ainda o concurso, não abriu o edital ainda do que pode você estudar. Fazer. Comece. Começa. Exatamente. Começa. E começa por quê? Por qual disciplina? Português, didáticas. É professor? Então vai para disciplinas que você sabe que cai. E são alguns dos assuntos que mais tem questões também. Não sei as bancas aí de cima, mas aqui no sul tem bastante. O peso é maior, tem mais questões, português, didática, conhecimento específico, fundamentos da educação ali, que entra na didática, né? Basicamente esses assuntos de um estado muda, né? A nomenclatura, mas são os mesmos. Aquela quantidade mínima que você tem que fazer, que é para você fazer o perfil, e geralmente é português e didática. Então, o perfil aqui eram 10 questões de português. Se você não fizer essas 10 questões, você já estava fora do perfil. Eliminado. Então, você tem que focar nessas que tem o mínimo, nessas que tem mais questões. Que tem mais peso, né? E tem forma, Janice, tem forma produtiva de estudar? De estudar? Uma forma, na verdade, eu uso mais de um método, na verdade. Para ser produtivo, eu creio que tu tem que estar focada e estar estudando mais de um método. Eu nunca consegui estudar apenas com um método. Ou videoaula, ou só vídeo. A gente tem que fazer a junção. Até porque você pega ali o assunto, às vezes você sabe alguma coisinha, mas você não sabe
completo. Você precisa ter uma noção maior, ou daqui a pouco identificar o autor que a banca está cobrando, né? A gente pega, às vezes, o brincar na educação infantil. Ok, o brincar. Mas quem que vai estar falando sobre ele? Daqui a pouco um autor fala um assunto, outro autor fala outro. Então a gente tem que estar pegando a banca, ver o que que ela fala e ver qual autor ela traz. Daqui a pouco ela traz um autor que não está lá no edital. Ela traz apenas o brincar. Aí você vai procurar brincar aonde? O que que é o brincar? O brincar eu sei o que que é, mas você tem que especificar ali como a banca está cobrando, né? Então você tem que ir atrás, não adianta ficar parado, tem que pegar e pesquisar, tem que ter questões para você conseguir fixar. Esses métodos ativos ajudam a gente a fixar, né? Internalizar o conteúdo, Isso. como as questões, os mapas mentais, até acho que tem uma pergunta mais para frente, né, que fala sobre os mapas. Eles ajudam muito a fixar, entende? Os teus resumos ali, você mostrou que você fez várias anotações, resumos, assim, Foi. ajuda muito a gente fixar. Eu vi uma Uhum, pergunta aqui, que estava perguntando o que é de língua portuguesa, né? O que estudar de uhum, língua portuguesa? Ó, sim, você pega qualquer gramática, é atual, né? exatamente. Atualizada, está com as novas normas ortográficas, qualquer gramática. Uhum, Essa daqui é uma gramática do ensino médio. Essa gramática é emprestada lá da escola que eu trabalhei no ano passado, até o ano passado de ensino médio, né? Do ensino médio, essa uhum. gramática. E aí, gente, pode começar, ó. O que é que tem aqui de língua portuguesa? Você vai começar pela fonologia, depois tem a morfologia, depois tem a sintaxe, né? E aí Uhum. segue esse cronograma que é o que tem toda gramática. Em toda gramática para você, né, seguir. Essa daqui também é uma que essa daqui, para quem é professor de escola pública, tem nas escolas essa gramática Uhum. aqui. Tem nas escolas públicas. Essa gramática que eu também peguei para estudar. Ó, aí você começa fonologia, ortografia, semântica, morfologia, aí vai para sintaxe, É né? muito conteúdo, né? É Mas a muito gente tem que conteúdo. iniciar, não tem que Português tem fazer. Aham. muita coisa para estudar. Uhum. Tem muita coisa para Uhum. estudar, mas aí você vai pegar, você vai para qualquer gramática. Pega uma A- gramática boa, uhum. atualizada, né? Essa Até um daqui item. é Pasquale e Ulisses, que são dois, Uhum. né, gramáticos muito conhecidos, e Até começa. é um item muito interessante a gente marcar, porque a gente sabe que tem vários assuntos, então na hora de a gente fazer nosso plano ali de estudos, a gente tem que colocar mais dias para estar estudando didática E e separar, língua né? portuguesa. Separar. Se tu vê no edital que tem vários assuntos, claro que às vezes tem lá só língua portuguesa, então você que vai ter que ir atrás dos assuntos. Mas daí você vai atrás dos assuntos e você sabe que língua portuguesa é extensa, é complexa. Então você sabe que você vai ter que deixar mais dias para estar estudando ela. Não tem como tu Isso. estudar um dia na semana só língua Não, é portuguesa, muita né? coisa. É É muita muita coisa. coisa, muita coisa. Uhum. Ah, eu A notei nossa uma professora pergunta aqui. Quando o notou? edital tem livro, uma menina mandou. Quando o edital tem livro, a gente precisa estar lendo o livro, a obra que pede ali no edital? Na verdade, quando tem um edital, é melhor de você estar estudando. Quando tem essas referências no edital, é melhor. Porque daí você É, pesquisa por aquela referência. Se você não encontrar o livro, na internet a gente encontra resumos, resenhas, tá? Claro resumos, que não vai ser a resenhas, tua ideia de tu ler o livro todo, completo ali, não. né? Não. Mas já ajuda, gente. Daqui a pouco, um mês você tem para estar estudando. Então, uma resenha ali que você encontra na internet é muito interessante. Aí você pega e estuda por aquela referência. É melhor você estar estudando, então, pela referência, quando tem a referência no edital, do que você estar estudando os outros assuntos, porque você pode pegar um autor que nem vai estar cobrando lá, né? Então, Não. processos de ensino-aprendizagem, daqui a pouco, desenvolvimento, aprendizagem. Tem vários autores que falam sobre isso. Então você tem que pegar o que está focando ali, né? Você tem a referência, que é Piaget, você tem a referência, que é Vygotsky. Você vai focar nesses autores, né? E no YouTube, principalmente de língua portuguesa, tem muitos canais, né, de Uhum, muitos professores de língua canais. portuguesa. Eu acho que me inscrevi em vários, porque tem muito Uhum, professor dando aula, né, uhum, sobre língua portuguesa no YouTube e exatamente. também tem de Eu didática. também, Então, assisti olha, todos, eu acho que eu conheço todos. Aí me todos, perguntam, ai, qual professor você indica? Ó, gente, eu assisti vários, eu indico todos. vários. Daqui a pouco um aborda um assunto melhor que o outro, né? Então a gente não tem como especificar, aquele lá aborda mais, tipo, melhor, né? Vários autores, eu pesquiso por assunto. Então daqui a pouco eu coloco o assunto ali
e eu vejo dois, três, assim, algum eu vou conseguir estar identificando melhor, né? Tipo, vou conseguir estar entendendo com o É. ensinar dele melhor. E Então, vai aí, de pessoa para Janice, pessoa. voltando para essa pergunta que é do método, né? Uhum, Eu, particularmente, eu sempre gostei de estudar assim, como você falou, não tem um método certo. Eu assistia uma exatamente. videoaula, fazia leitura, Uhum, resumos, também fazia os uhum, papeizinhos que eu gostava de fazer, colocar na parede. Mas eu todo dia, eu pelo menos acho que não pode faltar, que é você resolver questões, questões. né? Uhum. Todo dia. Estudei sobre determinado conteúdo, então todo dia procure resolver questões Questões sobre daquele aquele assunto. conteúdo, Uhum, sobre aquele uhum, assunto, porque você vai estar exatamente. se testando ali. E tem uma Uhum, coisa que eu acho essencial. Eu, pelo menos, sinto que eu aprendo nesse momento, que é quando eu erro, né? exatamente. Porque quando você erra, aí Uhum, você vai saber o que foi que eu errei. Ah, foi isso aqui? Onde foi que eu errei? Por que foi que eu errei? E aí você vai exatamente. pesquisar, vai lá onde foi que você errou. E aí você Uhum. aprende. Eu gosto muito disso. A gente não tinha conversado sobre métodos antes, mas eu concordo exatamente contigo e acho que os que você usou são os que eu uso e Uhum. bateu bem certinho. A gente não tinha mesmo conversado e eu concordei exatamente com o que você falou. As questões, o caderno de erros é fundamental. É bom. É assim que a gente É. aprende. Aham. Você se testar, né? É Uhum. essencial que você resolva as Exatamente. questões, se teste, Uhum. faça resoluções e veja onde é que você está errando, onde é que você Uhum. precisa focar mais para você estudar mais, É. né? Uhum. Se conhecer para saber que aquilo ali não é tanto teu forte, então você precisa focar mais naquilo ali. Uhum. Essa Exatamente. pergunta a gente já respondeu aqui, né? Que assuntos mais importantes é estudar, né? Todos os edital. Para professor é a língua portuguesa, né, Janice? E a E a didática. didática, Uhum. né? E você, na verdade, tem que focar no edital. É o que eu falo também. Focar no edital. Assunto mais importante. Daqui a pouco eu falo para minha banca, né? A minha banca cobra isso, 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 isso. Tá, mas é a minha banca. Daqui a pouco a tua banca pode cobrar outra coisa, né? Porém, como você falou, a didática e o português são, olhando todas as bancas, assim, porque eu já fiz provas de várias bancas, são as matérias que são mais cobradas. Didática e português. As duas, então, esses Didática aí e que você tem que português. focar. Uhum. Então, pronto. Então, Mas, quem não tem edital, diz, Janice. uhum. Queria complementar? Não, era o que eu ia dizer. Não, Então, exatamente. pronto. Então, Didática e quem ainda não português. tem E não esqueça edital, do edital. é, quem não Uhum. tem ainda o edital, vai para a língua portuguesa e vai Uhum. para a didática, né? Eu tenho lá uma lista de Tecnologia. assuntos também. Eu tenho uma lista de assuntos que eu coloquei lá no meu perfil. Eu posso até mandar para a prof depois. Para a prof postar se Pronto. quiser no teu perfil ou mandar para alguém se alguém pedir. De uma lista, Pronto. então, de assuntos que eu vi cair nas provas. Não apenas da minha banca, porque eu faço provas do PCI Concursos. É um site Uhum. e lá tem provas de todas as bancas. Então, vou lá, Eu baixei pesquiso. as minhas Quando todas de. Exatamente. Quando acabou ali da minha banca, ai, tô enjoada de responder essa banca, vou lá e acho outra banca. E eu encontrei esses assuntos assim com mais frequência. Então eu peguei e Aí coloquei numa você lista, porque as meninas montou sempre a me mandavam lista. mensagem. Eu não tenho Ótimo. edital, ah, eu quero começar a estudar antes, mas o que que eu estudo antes? Tá, é didática, mas o que que eu estudo na didática? Eu não sei. Então eu peguei e fiz uma lista. Pronto. Aí depois eu posso estar te mandando e você pode Pronto, não, publicar ali. você vai mandar, você vai me enviar e quem quer já vai aí na Janice, no direct Uhum. dela e perturba ela aí pela Pergunta, lista. aham. Tem ali no feed também, é só pesquisar ali, tem essa lista. Pronto, olha, Aham. ela tem uma Uhum. lista com os conteúdos que ela Uhum. pesquisou e viu, né, que Uhum. mais são cobrados nos Exatamente. concursos para professor, tá? Vai Uhum. no IG da Janice, pedagoga, underline concurseira, e já pede aí, aperreia ela, como a gente diz aqui no Ceará, aperreia por essa lista. Uhum. Tecnologias na educação. É cobrada, Janice, em concurso? É cobrado. Já vi algumas questões, tá? Mas não é, um assunto que cai muito, sabe? Didática ou Uma específico eu vou questão. ver. É, uma Uma questão no questão, né? máximo, aham, se cair. Daqui a pouco eles colocam no edital e não aparece, né?
igual o BNCC, às vezes eles colocam e não aparece. ECA, às vezes colocam e não aparece. Então, tem alguns assuntos assim que eles colocam e às vezes nem cai, sabe? Dependendo do quantas questões vai ter a prova, né? É. Então, é muito assunto para pouquinhas questões. Então, a gente tem que estudar tudo aquilo ali para cair um mínimo de questões. E eu acho que, assim, depois desse ano, né, que a gente teve 2020, Eu acho que vai das cair mais. tecnologias, vai aparecer mais coisas, né, mais questões Exatamente. cobrando sobre tecnologia, tá falando da importância, né, dos meios, ensino híbrido, ensino online, aula remota, Exatamente. assíncrono, síncrono. Talvez pode cair alguma coisa, né, agora. Porque a gente está Já vivendo mais do que agora, a né? gente está vivendo, né? Mas é Exatamente. importante saber o que é o ensino híbrido, que são as aulas síncronas, aulas assíncronas, esses termos, gente, que são muito usados agora nas aulas online, nas aulas remotas, que com certeza, né, nas provas que virão futuramente, já pode cair alguma coisa. E às né? vezes a gente que não tem, vamos supor, eu nunca escutei falar, parece um termo tão estranho, mas não é só você pesquisar, tá ali a tradução, entende? Então você pesquisando apenas o conceito, você já entende um pouco do assunto e você já consegue responder uma questão apenas pelo conceito, às vezes. Vale a pena na minha estudar. prova tinha informática, né? E nas questões de informática, se você tiver no seu concurso cobrando informática, estudem sobre as tecnologias na educação, porque com certeza deve cair uma questão. Eu nunca tive informática nos meus. A banca não cobra, essa banca que eu fiz, porque as questões que eu fiz, as provas, perdão, antigas que eu fiz, foram todas de uma banca. Apenas uma banca. Eu peguei específico, já aproveitei a onda, né, que eu já conhecia um pouco, e fui nessa banca. Então ela não cobrava informática. E isso me ajudou, porque informática às vezes tem uns conceitos ali que se você não estudar mesmo o básico do cursinho, Excel, Word, às vezes, né? Alguns itens bem complicados que você não consegue, né? Tem que estudar. Não. Janice, então, eu dei sorte. Já falamos sobre questão de conciliar, que é a rotina. Eu vou pular aqui para essas últimas questões, até por conta do tempo, né? Mapas mentais, ajuda? Ajuda. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu criei alguns mapas, eu tenho alguns resumos, né? Aí podem achar que eu estou divulgando, mas não é. O interessante é a gente fazer o próprio mapa da gente. Eu vendo os meus, claro, eu não estou boicotando a minha venda, mas a gente tem que fazer o da gente, por quê? Porque é o nosso pensamento, a gente entendeu aquilo. Ali no mapa você vai colocar palavras que você consegue relembrar do assunto, frases que vão te fazer voltar para aquele assunto também na hora da prova. Então, são assim, os mapas são gatilhos para você relembrar na hora da prova, né? São meios de você internalizar o conteúdo com algumas palavras, com algumas frases. Então, é interessante. Eu sou até suspeita para falar, né? Porque eu tenho, mas eu amo. Eu amo os mapas mentais porque ajuda muito a gente a relembrar. Por mais que você veja um mapa mental de outra pessoa, feito por outra pessoa, como você disse, você fazer o seu é o melhor. Porque quando você está fazendo, você está internalizando ali esse autor, ele fala disso, e tem isso, tem isso, tem isso. E essa outra palavrinha, daqui a pouco, que eu só vi aqui essa palavrinha. Então, no outro não vai ter. Então, eu conecto ali aquela palavrinha com esse autor, com esse assunto, e vai te ajudando. Não tem. A gente vai fechando ali o círculo, então, sabe? Pra conseguir. É muito bom, né? É bom, ajuda a fazer. É um método ativo. Pra gente internalizar o conteúdo. Exatamente. É bom claro também, como você já falou, fazer o cronograma, né? Exatamente. Focado no teu edital, nos assuntos do teu edital. Não vai esquecer do edital. Às vezes eu recebo mensagens de pessoa mandando, pedindo para fazer um cronograma, pedindo para fazer um plano de estudos, mas eu não sei da rotina, né? Eu posso dar uma olhada no edital, tá fazendo, mas eu não vou saber da rotina, eu não sei se você vai poder estar estudando 2 assuntos por dia, como que vai ser, entende? Então, é complicadinho, tá? Né? Tem que se conhecer, saber teu tempo, saber os assuntos do edital, para conseguir estar fazendo o cronograma. Janice, você já tem assim um perfil
dos autores mais cobrados, vamos falar da didática, né? Da Sim. área da Uhum. pedagógica. Dos Pedagogia. autores mais cobrados. Tem, ó, Montessori, Piaget, De Crowley, Vygotsky, Vallon, Ausubel. Nossa, tem vários, na verdade, né? Porém, tem Mas esses. dois autores que eles falam da didática, que é Libânio e Saviani. Então, se você Está está vendo? estudando Libânio e Saviani, você consegue estar estudando as tendências pedagógicas, e dentro das tendências pedagógicas, você consegue estar estudando os outros autores. Então, você pegando ali Libânio, Saviani, você consegue estar tirando E muito é, conteúdo do seu edital. e é Aham. batata cair em Cai, teorias cai, pedagógicas. cai, cai, cai. Aham, pode ter Cai. Não, certeza. não tem como fugir. Não tem como Pode fugir ter da 5 didática. questões apenas. Uma delas vai ser tendências pedagógicas. É um assunto muito recorrente. E no nosso país sempre tem uma questão, né, de Paulo Coelho, né, Paulo Freire, Paulo né, Freire, aham, exatamente. o Piaget, né, o Uhum, próprio Vygotsky. Então, uhum. são, A são autores diferença assim que a ali entre a gente tradicional e a crítico, né? A tendência tradicional, que são totalmente diferentes, cai muito essa é, diferença, essa rixa entre as duas, né? Então a gente pode verificar bastante. assim, tem que estudar. Vão dizer assim, Tem que ah, dar. mas eu não dá Uhum. para mim, eu não quero, não sei, não Ah, às gosto. vezes, ai, eu me confundo ali com duas e tal, mas vai pegando as palavrinhas. Às vezes uma puxa uma palavrinha que na hora da questão você vai conseguir bater ali por causa daquela palavrinha. Por isso que é É, e, interessante os e mapas também. dentro desses autores, eles têm ali as tendências, né? De quais se identificam ali em qual tendência, então Qual isso é é, bem qual muito é. importante. Eles Uhum, perguntam muito sobre isso. Essa tendência pedagógica, quais são os teóricos dessa uhum, tendência, então também é exatamente. muito importante. Aham. E, Janice, aqui para a gente finalizar, porque já falta aqui. Aqui no meu relógio está faltando 6 minutos, 5 minutos. Aqui também. 5 minutinhos. É, a pergunta mais feita, que assim, como você já disse, a gente não tem a fórmula, né? A gente Não não tem tem, fórmula. não Uhum, tem fórmula, não tem o ouro ali para entregar aqui para vocês. Né? O que a não. gente pode passar aqui para vocês nessa live foram dicas, Uhum. né, que vocês vão pegar Experiências, aí, né? Experiências que a né? gente viu, vivências que ajudaram a gente, Que né? ajudaram, que a gente pode estar Uhum, ajudando aqui vocês com essas dicas, com essas informações, mas uhum. não tem milagre, né? Não Não, tem. Mas a tem que pergunta estudar. mais Até parece cobrada irônico, né? é, mas a pergunta mais realizada foi essa, né? Qual a dica para ser aprovada? Aprovada. Uhum. É Aprovada, estudar. né? É estudar, né? Como a gente estava mencionando, tudo que a gente falou no vídeo aqui, você vai ter que fazer para conseguir ter aprovação. Vai ter que estudar, vai ter que usar mais de um método, não é só por questão, não é só por edital, não é só por teoria, por vídeo, não. Você vai ter que usar tudo ali, conseguir estar fazendo os teus esquemas mentais, né, teus mapas ali para você Os conseguir estar mapas. internalizando. Então, um método, na verdade, vai complementar o outro, e é assim que você vai conseguir adquirir aprendizagem. Não, né? Não tá Então, aqui, mas além da apostila de provas que eu fiz, uma dica que eu também vou deixar aqui para vocês, eu gosto muito de estudar assim, também assim quando eu tô querendo aprender sobre um assunto, eu comprei um caderno e anotar, uhum, né? é, Escrever, uhum, quando você escreve, parece que entra dobrado aqui na cabeça, né? uhum, Porque a informação ela chega bem legal. bem E mais, então, quando uhum. eu estava estudando determinado assunto, determinadas informações que eu achava importante, eu ia lá no caderno. Não estou com o meu caderno aqui, deve estar ali na outra estante. Ah, E tem até para muita ler, coisa ali. E até aí eu para ler, anoto, né? A leitura ativa, assim, anotem, escrevendo ajuda. Uhum, façam anotações, tem um caderninho de anotações para vocês ir anotando ali os conteúdos que vocês acham interessante, o que você acha que uhum. ali vai ser cobrado. Porque quando você escreve, entra realmente duas Entra. vezes, faça os Uhum, mapas mentais, uhum, faça o cronograma, né, Janice? uhum, exatamente. É, Porque é fórmula mesmo. um item que vai somando no outro e vai te ajudando no final. No final você vai ver o resultado. A soma desses itens, desses métodos que você vai usando, dessas maneiras, desse teu estudo, vai te dar o resultado no final. Você vai perceber. Uhum. Assim, a dica mesmo, fórmula mágica não tem, né? Não tem. Então, o que eu sempre digo é, gente, estuda, começa, né? Começa.
Se você Sim, é verdade. começar, se você começar, você vai dar um grande passo, né? Não deixem para estudar só quando o edital Quando da sai o sua edital. cidade, quando o edital Até coloquei. sair. Deixa eu dar um exemplo aqui meu. Tava estudando, eu sempre estudo, eu faço vídeos pro YouTube, como eu falei pra você, eu tenho a plataforma lá no YouTube também, coloco um vídeo por semana, às vezes dois, dependendo do meu. Se cair, tá? Se cair é porque Fechou uma pode hora. falar. Tá. Pode falar. Aí eu tava falando lá e eu ia iniciar esse concurso último que eu fiz muito corrido. Não, perdão. Esse que eu vou fazer, o próximo. Até foi alguns dias atrás. Eu publiquei que eu ia começar a estudar novamente, tá? Com um cronograma pro concurso. Aí uma pessoa me justificou, mas como assim? Você vai começar a estudar agora? Em cima do edital? O edital abriu agora? Por que você vai estudar agora? Mas na verdade eu não parei de estudar. Eu vou Não focar pode agora à noite e tal. Eu vou focar. revisar. É. Exatamente. Isso, Até porque é uma revisar. banca antiga, exatamente. Então a gente não pode parar, tem que revisar. Quando sair o edital, daí que a gente tem que fazer o nosso plano, tá? Focado no edital. Mas antes a gente Cronograma. já tinha que estar estudando antes, né? Isso, com certeza, né? Seria Não essa. deixar começar, né? Só E no vai edital. estudando, como a Janice disse, quando o edital sair, aí você vai para cima do edital e cria seu Exatamente. Pra cronograma, focar cria o e seu plano gabaritar. de estudo. Muito bem, Uhum, dessa forma mesmo. Então, Janice, uhum. antes de terminar o tempo que tá, já passou aqui, eu não sei como que não caiu ainda. Eu quero convidar aqui todo mundo que está participando para seguir o IG da Janice, que é o Pedagoga Underline Concurseira, tá? Ela também tem um canal no YouTube, onde ela também compartilha conteúdo sobre concurso para professor. E ela tem a apostila, tá? Uma apostila que ela elaborou por ela fez essa apostila com os conteúdos que ela, ao longo dessa experiência dela com o concurso. Então, se você quer adquirir aí a apostila da Janice, vai no IG dela. Fala com ela aí no direct para saber como adquirir a apostila. E desde já, Janice, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu já seguia você há bastante tempo. Desde que eu comecei a estudar para concurso, eu fui procurar os IGs assim, de professoras, né? Falando de concurso. Concurso. Eu já te seguia, pegava ali suas dicas, seus bizus. Então, sigam a Janice, tá? O conteúdo lá dela, Pedagoga Underline Concurseira. Que aí todo dia ela posta conteúdo, posta uns testezinhos lá nos stories, né, Janice? Pra gente Sim, responder, posto algumas né? Para testar o dicas. conhecimento. Uhum. Para testar o conhecimento. E vão para cima, gente. Não deixem para estudar só quando o edital sair. Então, Janice, muito Exatamente. obrigada. Se você quiser falar alguma Eu que coisa. agradeço. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Adorei estar conversando aqui. Espero ter mais conversas dessa. Ajuda muito. Ajuda Ajuda. a gente, né, a se conhecer melhor, a saber e continuar estudando e ajuda as pessoas ali do outro lado. Espero Vamos ter marcar ajudado. outras vezes, se Deus Vamos quiser. sim, a gente vai estar conversando Tá? sobre educação infantil também. Eu atuo 20 horas na educação Isso. infantil, então a gente vai estar conversando sobre vários assuntos. Bom, então eu quero agradecer, gente, a todo mundo que participou, tá, da nossa live. A live vai ficar gravada. Se você não assistiu desde o começo, quer assistir novamente, vai ficar aqui no meu IGTV, tá certo? Se a Janice conseguir baixar, ela vai postar lá também no IG dela. Então Exatamente. sigam a Janice aí no Pedagoga Underline Concurseira. E muito obrigada a todos vocês, tá? Obrigada. Tchau, tchau, Beijo, gente. tchau, Beijo. gente.